Tudo ok, irmão. Vamos iniciar o nosso momento de oração. Agora o irmão Geraldo vai estar à frente aí do momento de oração. Pode ficar à vontade, irmão Geraldo. Obrigado. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, muito obrigado, Deus amado, Deus santo, pela oportunidade que temos, Pai querido, mesmo dentro dessa circunstância, Deus, podemos nos reunir enquanto corpo de Cristo, Senhor, igreja, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, Deus. Isso é maravilhoso, Deus. Nem nada, Senhor Jesus, nunca, no decorrer da história, impediu que o teu povo te adorasse, Senhor. Deus, Pai querido, nenhuma circunstância, Senhor, nenhuma catástrofe, nada, Senhor Jesus, foi um impedimento do teu povo, Senhor, de te adorasse. Obrigado, Pai querido. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para tal função, a função de adoradores ao Senhor. Deus, um Deus relacional, e o Senhor quer que nos relacionemos com o Senhor, Pai. Isso é muito bom. Deus amado, Deus perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, tudo quanto, Jesus, pensamos, Deus, tudo quanto, Deus, falamos e até praticamos, Deus, que não agradou o Senhor, Deus, que não, Deus, alegrou o seu coração. Nos perdoa, Senhor amado. Neste momento, queremos expressar também nossa gratidão, Deus, pelo programa da igreja, Senhor Jesus, que, Deus, a semana passada tivemos, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo cultos matinais, Deus, dirigido pelo pastor, Deus, pelo seu empenho, seu zelo, seu compromisso, Deus, Pai, de cuidar da tua igreja, Senhor, do teu povo, de uma forma tão reverente, de uma forma tão dedicada, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela mensagem que o Senhor tem ministrado ao coração do pastor Valdeci, e ele tem compartilhado, Senhor, com a igreja pelas manhãs. Obrigado, Deus, por essa iniciativa tão importante, Deus, da tua igreja, Deus. Obrigado também, Senhor, pelas demais atividades que durante a semana passada tivemos. Deus, obrigado, Deus, pelo retorno, Senhor, da escola bíblica dominical, de forma presencial. Deus, nós te louvamos, Deus. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela vida dos professores, Deus querido, que não pararam na caminhada, Deus querido, Deus que perseveraram, estão perseverando, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, Deus, por todos os professores da escola bíblica dominical. Nós também queremos colocar diante do Senhor, Deus, o programa desta semana, Deus, das atividades da igreja. Ô Pai amado, primeiramente eu quero colocar ao Senhor, Deus, Pai, a vida de cada irmão da nossa igreja. O Senhor possa estar motivando, Deus, Pai querido, encorajando-os, cada um, Deus. Pai querido, um compromisso, Deus, uma alegria, Deus, Pai, de juntos, Deus, de forma presencial, estarmos no convívio da igreja, Pai. Deus, Pai querido, ajuda cada irmão nesse processo de retorno, Deus, anima-os cada um, Pai. Assim pedimos ao Senhor, Deus, continua, Deus, dando sabedoria, Deus, para a diretoria, para a liderança, organizar a igreja, o espaço do tempo, Senhor, de forma segura, Deus, para receber os irmãos, Pai. Mais amado, Pai, Deus, traz os nossos irmãos, Pai. Aqueles irmãos que ainda estão receosos, com medo, talvez por alguma situação, Senhor, de fato não podem ainda estar, Senhor Jesus, conosco, e até que desejam estar. Senhor, continue, Pai querido Deus, Pai, lá, Senhor, na casa de cada um. Pai querido, fortalece a tua fé. Deus, enchendo de esperança o seu coração, Deus. Amado, para que um dia, Deus, acreditando que um dia, Deus, juntos, todos nós vamos estar, Senhor Jesus, nas atividades. Deus amado, assim te pedimos por isso e pela manutenção do retorno, Deus, e pela graça do Senhor na vida dos irmãos que ainda não podem retornar também. Assim, Senhor, pelas demais programações da semana, coloco diante do Senhor, Jesus querido Pai, as atividades do grupo de homens, Senhor Deus, grupo de mulheres, Senhor, grupo de adolescentes, grupo de jovens, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor Deus tome em tuas mãos a liderança,
de cada grupo, Deus, Pai amado, também fortalecendo a sua fé, Senhor, encorajando, animando, Senhor, Deus, para que esse retorno aconteça de forma, Deus, saudável, Deus, e contagiante mesmo, Pai. Deus, que todos os membros de cada grupo possam estar muito animados, Deus, Pai querido, para o retorno das atividades, Pai. Deus, de forma, Deus, online, mas de forma presencial, Deus, se assim o Senhor permitir, Pai. Deus amado, mas ajude o Pai a entender, Deus, o quanto é importante estarmos juntos enquanto corpo de Cristo, Pai querido, a servindo o Senhor, Deus. Deus, na igreja, Pai, no templo, Senhor, de forma prática, de forma real, de forma presencial, Deus. Assim, rogamos ao Senhor por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E te agradecemos, assim. Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que estamos reunidos aqui, ó Deus, por esses instrumentos que o Senhor tem dado, equipamentos, Pai. Nós louvamos ao Senhor porque eu sei que é um meio que o Senhor tem providenciado para não nos deixarmos de congregar, de reunirmos, ó Deus, juntos. Louvamos ao Senhor por isso, Pai. E nesse momento eu quero orar em favor, Pai querido, dos missionários que congregam na igreja, Pai. Obrigado por cada vida, de cada família, de cada irmão, irmã que tem dedicado a sua vida integralmente na tua obra, Pai. E nós somos gratos pela vida deles, Pai. Eu quero apresentar a vida da família Cip, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, suprindo, cuidando deles, ó Pai, guardando, ó Deus, dando a saúde que precisam, ó Deus, a disposição que precisam para desenvolver o que é dado para eles ali na organização. Pai, ajude eles, Pai. Eu sei que o Senhor tem cuidado deles esse tempo todo que eles estão aqui, ó Pai. E pedimos que o Senhor continue ajudando eles no que eles têm pedido ao Senhor, Pai. Pedimos também pela família do Alex, a Beth, as meninas, ó Deus, que também têm servido a nossa igreja, ó Deus, com estudos, ó Deus, com mensagens. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, Pai. Pedimos também para que o Senhor continue suprindo, cuidando, guardando eles, ó Deus, ouvindo suas orações, ó Deus, que eles têm pedido ao Senhor, que o Senhor faça a tua vontade na vida dessa família, Pai, que tem sido muito especial também para nós, Deus. Oro também pela vida da Paty, da Carol, Deus, que também tem dado o seu tempo na organização, na igreja, ó Deus, em situações que nós precisamos delas, elas estão dispostas a nos ajudar, Pai. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada uma delas, ó Deus, no que elas têm pedido ao Senhor, no que elas têm clamado ao Senhor, ó Deus. E eu peço em especial pela vida da Paty, pela sua saúde, Pai, que o Senhor guarde ela desde esse tempo que está ali, não está se sentindo bem, mas que o Senhor cuide dela, Pai, e abençoe para que não seja nada de grave, ó Pai, mas que ela logo esteja bem, ó Pai. Peço pela vida da Carol também, no retorno da escola, ó Deus, que o Senhor também guarde. Eu sei que há muitas crianças, há muitos funcionários, ó Deus, e isso é um risco que acaba tendo, ó Pai querido, mas nós pedimos que o Senhor proteja, não só a vida dela, Pai, mas todos os professores da administração do colégio, ó Deus, o corpo, ó Deus, de funcionários, ó Deus, aquelas crianças, dos adolescentes, Pai, que estão ali, que o Senhor, Pai, cubra com a tua segurança, aquele local ali, ó Deus, onde a tua serva trabalha. Pedimos também pela vida, ó Pai querido, do pastor Ricardo, da Janete, ó Pai, que estão ali longe da gente, mas sabemos as notícias que estão trabalhando para o Senhor, ó Deus, trabalhando com pessoas que a sociedade muitas vezes tem deixado de lado, ó Deus, tem dedicado ao seu tempo, ó Pai, em sua velhice, em cuidar daquelas pessoas, em levar a tua palavra, ó Deus. Eu sei que eles poderiam estar em casa, ó Deus, agora só desfrutando de uma aposentadoria, como eu posso falar, mas eles não pararam, eles continuam levando, Deus, o teu evangelho para aquelas vidas, Pai. Por isso eu peço, proteja a vida desse casal, ó Deus, com o teu cuidado, com a tua segurança, ó Deus, para que eles possam testemunhar
o teu amor e a tua bondade continuar, na verdade, testemunhando o teu amor e a tua bondade na vida deles, Pai. Peço também pela vida, Deus, da tia Bia, não sei por onde ela está, o que ela está fazendo, não temos o contato que gostaríamos de ter em saber, ó Deus, como ela está, mas nós cremos e confiamos que ela está, ó Deus, guardada por Ti, e pedimos que o Senhor continue fazendo isso. Pai, obrigado pelos anos que ela dedicou, ó Deus, a sua vida na igreja, ó Deus, com professores, em ensinar crianças, adolescentes, jovens, Pai. Obrigado pela vida dela, Pai. E eu peço que o Senhor, Pai, a tua bondade continue suprindo, cuidando e que a cada dia, Pai, ela possa continuar refletindo o teu amor e a tua bondade, Pai. Por favor, eu te peço, guarde a tua serva, Deus querido. Peço também, ó Deus, pelos seminaristas da igreja, ó Deus. Agora temos 2 Gabis fazendo seminário, ó Deus, e nós cremos que o Senhor tem colocado essa vontade para que elas possam, Deus, dar esse tempo ali no seminário em aprender do Senhor, em aumentar, ó Deus, seu conhecimento contigo, a sua comunhão. E eu peço que o Senhor supra as necessidades, Pai, de cada uma delas, ó Deus, que o Senhor guarde-as também ali, ó Deus. Sabemos que não há um lugar seguro, ó Deus, contra o vírus, mas nós pedimos que o Senhor continue cuidando delas, ó Deus, ali no seminário, nesse tempo que elas vão estar estudando ali, ó Deus, não só delas, mas também eu peço por cada aluno, ó Deus, que está chegando agora, que está ali de quarentena para poder começar os seus estudos, ó Pai, que o Senhor, com a tua bondosa mão, ó Deus, guarde esses seminaristas para o teu louvor, para a tua glória, para que vidas possam ser impactadas, ó Deus, através do testemunho de cada um. Pai, ajude, Pai querido, aos meus irmãos ali, e especialmente, Pai, as 2 Gabis nossas, ó Deus, que o Senhor continue ajudando, fortalecendo, cuidando, ó Deus, da vida delas, Pai querido. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado essa disposição para elas e que o Senhor confirme a cada dia mais, ó Deus, o ministério que o Senhor tem para que elas desenvolvam a partir, ó Deus, de sair, quando saírem do seminário. Peço também pela vida da Iole, ó Deus, que já formou e ainda está, ó Deus, procurando um lugar, ou talvez já tenha um lugar, mas precisa de sustento, precisa, ó Deus, de tantas coisas para se locomover até o local, ó Deus, que a Iole tem escolhido para servir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ajude, supra, dê a saúde dela, especialmente, ó Deus, pelo joelho, que está agora com problema, ó Deus, que o Senhor ajude a Iole a tratar esse baque, esse problema, ó Deus querido, e que o Senhor continue confirmando a cada dia mais, ó Deus, na vida da Iole, o teu amor, a tua bondade, a disposição, ó Deus, de ajudá-la, ó Deus, em tudo quanto ela precisa. Pai, ajude a Iole, Pai, em tudo quanto ela clama ao Senhor. Peço também pelo Mateus, pela Maíra e pelo Natan, que logo estará chegando também, ó Deus, que o Senhor abençoe eles ali, ó Deus, naquele campo missionário, ó Deus, que é aquele bairro que precisa muito ouvir do Senhor, ó Deus. Que o Senhor ajude eles, Pai, como luz, refletir o teu amor, a tua bondade, a tua salvação, o teu sacrifício, ó Deus, pelas vidas, ó Deus, ali naquele bairro. Que o Senhor, ó Deus, possa ajudar em tudo quanto eles pedem, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe o parto da Maeli, que logo já chegamos no mês, ó Deus, logo ela vai ter o Natan, e que o Senhor supra todas as coisas que ela vai precisar, os médicos, as enfermeiras, o hospital, ó Deus, que tudo seja, ó Deus querido, dirigido, conduzido pelo Senhor, Deus. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que nós podemos interceder pelos nossos irmãos, ó Deus, e pedimos que o Senhor, a cada dia mais, nos ajude a lembrar, ó Deus, nossos irmãos, a clamar por eles, ó Deus querido, a não esquecermos, ó Deus, principalmente de contribuir, ó Deus, com eles quando eles precisarem, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Eu peço, eu oro, eu agradeço, porque eu sei
que o Senhor vai fazer o melhor na vida deles. Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Continuemos em oração ao Senhor. Santo Deus, eu louvo o nome do Senhor, juntamente com a igreja do Senhor aqui reunida, e apresento ao Pai, a Ti também, as nossas orações em favor da nossa igreja e de alguns irmãos, ó Deus, com algumas necessidades bem especiais, e nós, por isso, apresentamos eles e clamamos ao Senhor em favor da vida desses nossos irmãos, Pai. Primeiramente, Pai, nós vemos a necessidade de alguns irmãos pela idade, pelas limitações, pelas dificuldades, e não queremos deixar, Deus, de lembrar desses irmãos na presença do Senhor, sabendo que é o Senhor que cuida de cada um, sabendo que é o Senhor, ó Deus, que pode, na hora da dor, na hora da dificuldade, trazer algum conforto, alguma alegria para a vida desses irmãos. É assim que nós oramos pela vida da irmã Fátima, pela vida da Clésia, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, pela vida da irmã Odete, pela vida do irmão Antônio, irmã Josina, do irmão Chiquinho, Pai. Oramos pela vida do irmão Josimar, do irmão Socorro. É assim que nós lembramos, Senhor, a vida desses nossos irmãos e as suas necessidades. De uma forma especial também, ainda dentro dessa necessidade, nós oramos pela vida do pastor Elcio, pela vida, Deus, da família como um todo agora, a irmã Odaléia, a Gésio, o João, e essa situação, ó Deus, deles com relação à preocupação, com relação à exposição ao vírus do Covid, Pai, na sua família, como a irmã tem compartilhado conosco, e nós temos orado, e queremos apresentar mais uma vez ao Senhor a vida da irmã nessa necessidade especial, Pai, e a família. Que o Senhor guarde, que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de dar forças, dar vitalidade, ó Deus, o pastor Elcio, a irmã Odalé, especialmente, e a todos ali, Senhor. Abençoa também a vida da irmã Meire, Senhor. Ó Deus, que também o Senhor guarde ela, Senhor, do mal, e fortaleça o seu corpo, fortaleça a sua fé, fortaleça, ó Deus, a vida da nossa irmã. Assim também, lembrando, ó Deus, a tia Firmina, a irmã, Senhor, dela, e as lutas que agora ela tem, Senhor, pela sua saúde, e, ó Deus, por estar em um hospital de uma forma tão dependente, ó Deus. Pai querido, a nossa oração é pela saúde e pela salvação dela, Pai. Atenta, Senhor, às nossas orações, tem misericórdia e cuida, Senhor. Assim, Pai, de cada um dos nossos outros irmãos e irmãs que tem que se sujeitar a situações de risco, ó Pai, pelo trabalho, por estarem estudando, por terem que conviver em determinados ambientes. Só o Senhor para nos guardar, Pai. E também, Pai querido, para conduzir a Tua igreja, conduzir as nossas vidas, ó Deus, de uma forma ordeira, de uma forma para a honra e glória do Teu nome, e também, Senhor, aguardando da parte do Senhor tempo de refrigério. Senhor Deus, eu quero também, aproveitando aqui na Tua presença com a igreja do Senhor, perseverar na oração pelos meus pais lá em Abaetuba, pela minha família, na verdade. Ó Deus, tenho irmãos que estão também com o Covid, e só o Senhor, Deus, para cuidar deles ali, e usar os demais familiares, ó Deus, no cuidado, no trato, ó Deus, na atenção para com eles ali. Que a Tua boa mão, Pai, esteja com eles, e assim, certamente, ó Deus, nós seremos todos abençoados. Pai querido, ainda, Senhor, quero lembrar a irmã Ana, ó Deus, a mãe do nosso querido Márcio, Pai, que também precisa se submeter a uma cirurgia amanhã, na verdade, já há algum tempo. Ó Deus, com tanta debilidade da sua saúde pela idade, Senhor, e nós sabemos que é necessária essa cirurgia também, mas com certeza, Pai, isso é uma preocupação a mais. Por isso, juntamente com a família, juntamente com a igreja, ó Deus, nós também intercedemos pela dona Ana, pela nossa irmã, suplicamos que o Senhor cuide, Pai, que o Senhor abençoe a vida dela nesse sentido. Assim também
como o seu João, ó Deus, pai da irmã Mônica, que também está em uma UTI agora, Senhor, está em uma situação tão delicada, Senhor. Ele mesmo totalmente dependente ali, Senhor, e a súplica e o cuidado da família em volta, clamando que o Senhor tenha misericórdia dele, Pai, para a restauração da sua saúde e também, Senhor, para que ele conheça o Senhor como Salvador, Pai. Esse é o nosso clamor à vida também do seu João, Pai. Abençoa, Senhor, nesse sentido, a vida desse Senhor, bem como de tantos que nós temos orado, e quando nós pensamos também, Senhor, das milhares de pessoas que agora estão, ó Deus, convalescendo em hospitais, em UTIs, Pai querido, por conta dessa Covid, as milhares de famílias, Senhor, que estão enlutadas, que estão tristes, que estão, ó Deus, algumas que não têm a esperança no Senhor, estão completamente deprimidas e completamente, ó Deus, desoladas. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Ajuda-nos também, como igreja do Senhor, Deus, a clamarmos em favor dessas pessoas e, se temos algum contato, ajudá-las também, Senhor, com a oração, com a Tua palavra. Abençoa, Senhor, e tem misericórdia desse mundo, Senhor, tem misericórdia dessa gente, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas e abrevia esses dias para que vivamos tempo de refrigério. É o que clamamos, é o que suplicamos ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, e eu quero pedir a Tua bênção sobre nossas vidas, principalmente, Pai, quando estando em casa, é até mais difícil guardarmos o culto do Senhor, guardarmos esse tempo na Tua presença. Então, Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas famílias em casa agora, e até mesmo, Pai, aqueles que mais tarde, em outro momento, vão assistir à gravação deste culto. Que o Senhor também, ó Deus, console, conforte, abençoe a vida desses irmãos que, porventura, mais tarde poderão participar assistindo a gravação deste culto que estamos fazendo agora. E assim a todos nós, Senhor, nos dá, Deus, um tempo abençoado na Tua presença, um tempo de refrigério e também celebração e também de atenção, ó Deus, à Tua santa e boa palavra. Fica conosco, Senhor, nos dirige e nos abençoa. Em nome do Senhor. Amém. Amém. João? Boa noite, irmãos. Todos. Sei que, pelo que eu pude ver aqui, não temos o visitante. Então, o visitante está no outro lado. Então, já são todos de casa. Vamos ter aqui então mais um culto. Vamos ler um salmo aqui, o salmo de número 150. Não sei se é um som, alguma coisa, pelo menos para mim aqui está um pouquinho ruim. Oi, está me ouvindo agora? Aproxima mais, isso, fica melhor. Melhorou? Melhorou. Salmo 150, do versículo 1 a 6. Salmo 150, do 1 ao 6. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu gosto muito desse último versículo aqui falando, todo ser que respira, louve ao Senhor. É interessante, não sei se os irmãos têm o costume de ir para a natureza, né, apreciar a natureza, e eu lembrei do primeiro dia na congregação, e a gente estava lá no espaço, né, lá na escola, e tinha ninho de alguns passarinhos em cima. Eles estavam cantando, né, de manhã.
E a gente até observou, né, que era um som muito, muito bonito e muito agradável, né? A natureza, Senhor Deus, louvando a Ele, né? A natureza própria, ela já louva o Senhor. E que possamos, né, irmãos, refletir sobre isso e saber que nós devemos louvar a Deus, louvar pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, pelo seu poder. Temos muitos exemplos disso, né? Seu poder na sua criação, nos protegendo, nos guardando, na sua soberania. Eu vou orar agora e logo em seguida com louvor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, por esse início de noite, muito obrigado porque podemos contemplar, Senhor, a tua natureza, contemplar o teu poder, Senhor, através da tua criação, Pai. Nos ajuda a te louvarmos, Senhor, louvarmos a ti com nossas vidas, Senhor, com o nosso falar, com o nosso agir, que possamos realmente ter uma vida que louve a ti, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui reunido através desse meio digital, que possamos, Senhor, aprender mais de Ti hoje, que possamos realmente te conhecer um pouco mais, Pai amado. Abençoa o pregador da noite, Pai, que ele possa realmente ser um instrumento usado em Tuas mãos para falar aos nossos corações. Nos ajuda a estarmos com nossos corações abertos, Senhor, para o que Tu tens para nos ensinar nessa noite. Abençoa, Senhor, o decorrer deste culto, que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos para um momento de louvor com a Rita e a Ione. Boa noite, irmãos. Eu quero ler um versículo aqui no Salmo 99, na verdade do 1 ao 5, e depois eu vou ler o versículo 9. Diz o seguinte: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os escabelos de seus pés, porque Ele é santo. Versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. E é interessante pensar, né, que a gente hoje pode louvar esse Deus que é santo. Antes a gente não podia, a gente tinha que fazer tantos sacrifícios, mas o sacrifício maior foi pago já na cruz. Então a gente vai estar cantando exaltação e exalte o Senhor, porque a gente tem um Deus que é santo, mas que se fez homem, para que a gente pudesse ter acesso a Ele novamente. Vou compartilhar. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. És o Pai, vem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por tanto no céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue, por nós derramou. Herança dos
Amém. Agora nós vamos para o nosso estudo da noite aí com o pastor Cipe. Pastor Cipe, fica à vontade, Deus abençoe. Obrigado, Aldair. Estão me ouvindo? Boa noite, queridos. Privilégio estarmos juntos novamente, né? Mais um culto participando. Queria compartilhar aqui a tela com vocês. Okay. Queria conversar um pouco hoje com vocês sobre Salmos, Salmos capítulo 20, versículo 7. A importância que nós temos de alguma forma, olharmos para as Escrituras durante esse período que estamos vivendo. E quando eu digo esse período, queridos, eu não quero pensar apenas em pandemia. É engraçado como a gente, quando pensa em alguns anos, né? Estava conversando com um jovem que veio fazer seminário, fui buscar ele no aeroporto e, vindo da Alemanha, irmão, é filho de uma irmã de um cunhado meu. E eu falei, quanto tempo vocês estão na Alemanha? Tantos anos, 5 anos. Ele falou, a gente chegou lá e o ano seguinte e tal. E 2020, então 2020 foi 2020, né? A gente já definiu como 2020 sendo um ano meio bagunçado, um ano que ficou marcado para a história. Então, muitas vezes, quando nós falamos sobre o período que nós estamos vivendo, a gente fala muito e pensa muito sobre pandemia. E é verdade, porque está agora a segunda onda, falam que, na verdade, já é a 4ª onda no Brasil. Devagarinho a gente tem visto alguns locais, né, como Manaus, ficou bem complicado. Agora o Rio Grande do Sul está todo em bandeira preta. A expectativa da vacina, chega, não chega, quantidades e tudo mais. É alguma coisa que está muito na nossa mente, né? Muito aguçado na nossa mente. Mas quando eu falo o período que nós estamos vivendo, eu penso também, por exemplo, em 2019, as pesquisas mostram em torno de 52 a 53 milhões de abortos praticados no mundo. E é uma estimativa talvez errada, eu creio que talvez até mais, porque é uma estimativa em cima de informações que eles têm, como em muitos locais não é autorizado fazer o aborto, as pessoas fazem abortos clandestinos, né? E então talvez as estatísticas até aumentem, até sejam mais. E se fala tanto de lutar pela vida com a vacina, mas ao mesmo tempo tanta gente não lutando pela vida daquelas pequenas crianças, aquele feto, aquele ser em formação, né? Nós vemos hoje em dia uma certa ideologia, né? A língua precisa ser neutra, tudo precisa ser neutro, e não tem mais absolutos. Então a gente começa a perceber que a gente está num período, no mínimo, interessante da história. E quando eu falo, então, que nós precisamos olhar para as Escrituras nesse momento atual que estamos vivendo, eu vou muito além do Covid. Eu quero olhar como um todo, como nós vivemos como sociedade e que nós estamos pensando como famílias, quantidade absurda de divórcios que tem acontecido dentro do seio da própria igreja, quanta roubalheira, quanto falsos profetas, quanto liberalismo no meio do povo de Deus. Isso eu estou falando só dentro do povo que se diz, né? Povo de Deus. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo, como nós podemos viver bem, como nós podemos viver sem entrar em crise, sem entrar em depressão, sem entrar em desânimo, sem sair brigando com todo mundo, como nós podemos nos portar? Queridos, a minha proposta hoje, de forma alguma, é a gente chegar numa conclusão, é assim que nós temos que agir em tal e tal situação, porque isso é muito, muito relativo ao contexto que cada um está vivendo.
Uns têm enfrentado mais dificuldades numa área, outros não. Uns têm enfrentado mais dificuldade com familiares que não são crentes, outros têm tido mais dificuldade com uma outra área, é um chefe, ou empregado, ou, enfim, eu acho que o contexto que vários de vocês e de nós temos vividos, ele pode variar um pouco um para o outro. Então, antes de criar uma tabelinha, ou é assim que você tem que agir, a palavra de Deus, ela nos ajuda muito nos dando princípios, nos dando ideias, e a gente vê isso nesse texto aqui, por exemplo, ideias, então, pelas quais a gente pode andar, a gente pode caminhar bem onde nós estamos. E se a gente tem a ideia do princípio bem desenvolvida, se a gente tem a ideia do qual é o princípio bíblico que está por trás disso, a gente vai conseguir, por nós mesmos, dar o andamento ou em determinadas situações que nós somos confrontados o dia todo. Nós não temos um guru espiritual, o pastor não está sempre perto de nós para que a gente pergunte para ele, pastor, o que eu tenho que fazer agora? Pastor, o que eu tenho... Não é nem saudável, não é bíblico, não é um modelo bíblico, não é assim que nós devemos agir. Há uma expectativa de crescimento. Por outro lado, claro, se nós temos sérias dúvidas, a palavra de Deus diz também, tem um princípio, que nós temos que buscar conselhos. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, a gente percebe que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela nos incentiva a tomarmos decisões bíblicas e maduras, para não ficarmos dependentes emocionalmente, espiritualmente de pessoas, mas nós devemos ser dependentes de Deus. Ao mesmo tempo, ela diz, olha, e quando a coisa apertar e você se sentir sem saber qual caminho seguir, com dificuldades, uma das ferramentas que esse Deus que está sempre conosco usa são os conselheiros, são os nossos líderes espirituais, as pessoas que podem nos orientar, podem nos ajudar. Então, esse texto em Salmos, capítulo 20, versículo 7, ele faz um contraste entre dois grupos de pessoas. E aqui eu tenho que até ser cuidadoso, porque hoje em dia parece que você não pode mais fazer isso. Não, todo mundo é igual, todo mundo... Salmos 27 não está dizendo que todo mundo é igual, não. Está dizendo que existem pessoas diferentes. Um grupo diz assim, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Um texto muito conhecido, um texto que a gente já ouviu algumas vezes, mas ele fala a respeito de um grupo de pessoas que deposita sua confiança no material bélico, no exército que eles têm. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, um pouco da questão aqui do contexto. Mas tem um outro grupo de pessoas que está dizendo, não, nós não confiamos nos carros de guerra, nos cavalos, nos cavaleiros, na força que nós temos, nós confiamos em nome do Senhor nosso Deus. E a história já mostrou que algumas vezes Deus simplesmente desbaratinou um exército inteiro sem levantar uma espada. Vocês lembram quando o povo chegou lá no arraial, encontrou todo mundo... aqueles leprosos, né, chegaram, encontraram lá só os despojos, não tinha mais ninguém. E Deus pode fazer dessa forma. A estratégia de guerra, por exemplo, com Gideão, né, fica só 300 homens, de mais de 30 mil homens, só 300 ficaram. E aí um vaso de barro, uma tocha, e vocês vão gritar e o povo vai... Uma estratégia de guerra meio estranha. Mas ali demonstrava a confiança de Gideão e aqueles 300 homens em Deus, no propósito que Deus tinha. Eles não estavam confiando em carros, em cavalos, eles estavam confiando em Deus. O título que eu quero pensar hoje à noite é como Deus nos deu uma capacidade tremenda de pensar. Como Deus nos deu uma capacidade tremenda de colocar os óculos do Evangelho, das Escrituras, da Palavra de Deus, e ver o mundo com outros olhos. Ver o mundo de uma maneira que nós não víamos antes, nós vimos embaçados. A Ioli falou a respeito disso, né? Como nós somos transformados pelo Evangelho. A gente tem uma nova visão de mundo. Deus nos dá óculos espirituais para aquilo que nós não enxergávamos, agora a gente consegue enxergar.
Deus nos dá lentes espirituais através das Escrituras, dizendo, veja bem, está todo mundo indo para lá, mas com vocês é diferente. Está todo mundo pensando dessa maneira, mas o cristão, o crente em Cristo Jesus, ele pensa de uma maneira diferente. Está todo mundo indo para lá, mas vocês vão para o sentido contrário. Todo mundo acha que o certo é isso, mas eu estou dizendo que o correto é um outro caminho. Agora, de vez em quando, queridos, nós precisamos limpar as nossas lentes. E eu não estou falando aqui de reinterpretar as Escrituras, não. Eu estou falando de limpar as nossas lentes no sentido de focarmos bem nas Escrituras. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu preciso ser feliz, né, pastor? Eu sei que a palavra de Deus fala que se eu tiver uma queixa contra o meu irmão, eu tenho que ir lá falar com ele, mas eu não vou não. Ele não vai me ouvir, eu não tenho vontade, eu não quero me indispor com essa pessoa, eu sei que já falaram com ela, se eu vou lá falar, ela não vai querer me ouvir, vai ficar chateada comigo. E nós precisamos, então, limpar as nossas lentes, no sentido do que nós entendemos como sendo correto, e voltar para as Escrituras. Nós podemos ter a nossa visão também embaçada, né? Então, o mundo talvez enxergava assim antigamente, e de repente se coloca óculos, e alguém já falou uma vez que toda ilustração ela tem a sua falha, né? Deixa eu falar um pouco sobre os meus óculos. Eu gostaria muito, muito de não precisar usar óculos. E o ano passado, quando eu comecei a usar, qual é o problema? Uma vez que eu comecei a usar, eu não consigo mais ficar sem. Parece que até antes eu conseguia ainda dar né? Mas agora, onde que eu tô, e o meu óculos ainda quebrou aqui, que eu vou ter que agora descobrir como é que eu arrumo, eu não posso ficar sem óculos. Eu preciso. Se eu venho, eu começo a trabalhar aqui, na tela do computador eu ainda posso aumentar, né? Mas eu preciso de óculos. E essa ilustração demonstra um pouco também que quando nós ficamos muito longe das Escrituras, nós temos que sentir falta dela. Nós precisamos voltar sempre às Escrituras. Lembra que a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, né? Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como um material polido. A versão aqui diz, entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Interessante, eu gosto desse texto, onde a gente enxerga que Deus conhece claramente a nossa vida, nós ainda não conhecemos perfeitamente, um dia chegaremos lá, um dia teremos um conhecimento perfeito, mas enquanto isso não acontece, nós vamos para as Escrituras, nós vamos para a palavra de Deus, buscando obedecer cada vez mais ela. Eu não sei se muitos de vocês são da época, e eu não sei se era muito comum aqui em Benevides, porque eu acho que isso foi um pouquinho antes, até da época de eu chegar aqui em Benevides. Mas era muito comum, onde nós morávamos, lá no sul, vendedores da Barça, né? Essa enciclopédia que tinha... proposta era ter, eu acho que quase todos os assuntos do mundo, né? Alguma coisa ali, quais são as maiores, as obras... geografia, ciências. Então, a Barça era um livro, uma coleção de livros de um conhecimento absurdo, né? Quantas pessoas se endividaram para conseguir pagar uma coleção de livros dessas para o filho poder estudar e poder fazer provas e ir bem na escola. E a gente percebe que o conhecimento, hoje em dia, ele mudou, né? Há uma tendência a essa nomofobia, é uma fobia por não conseguir ficar longe do celular. E não é só saber, às vezes, coisas da vida, mas é coisas da vida dos outros, né? Essa é uma ferramenta muito usada para bisbilhotar a vida dos outros, o que um pensa, o que o outro pensa, o que estão pensando de mim, por que discutiram. Existem muitos blogueiros, hoje em dia isso se tornou uma profissão, né? O que você acha do youtuber? É uma vastidão de ideias. E com o passar do tempo, toda essa quantidade de conhecimento que a televisão, o celular, o computador, seja o que for,
começa a trazer para nós, deveria tornar a sociedade uma sociedade mais inteligente, não deveria? A sociedade, hoje em dia, com todo o conhecimento que tem, você quer saber alguma coisa sobre a Austrália? Vai no Google, digita, logo, logo você é um especialista. Um desafio para os médicos, né? Você tem uma doença, você pesquisa, ainda mais se é uma doença rara, e de repente você vai no médico e daqui a pouco você descobre que você sabe mais do que o médico, porque você pesquisou, porque você foi atrás. Talvez não tenha a experiência que o médico tem, mas pode se tornar um expert, talvez em determinada dificuldade, doença, alguma coisa que você tem. Então, eu fico pensando, com todo esse conhecimento, a nossa sociedade devia estar produzindo altos doutores, altas personalidades em termos de conhecimento. Mas a gente sabe que não é isso que acaba acontecendo. Eu não sei se a quantidade tão grande de opções de informação acaba nos dificultando, né? Teve um ano, acho que não foi ano passado, foi ano retrasado, que teve o Black Friday, né? Desculpa. Das lanchonetes aí. E, gente, daqui a pouco eu não sabia mais nem onde procurar. Porque um dava 6 por 15, 10 por 20, 2 por 4,90, 6 por 5, 3 por 5, 2 por 4. Qual é o sanduíche? Qual é o maior? É tanta informação. No fundo, parece que não funcionou muito bem isso aí. Foi meio que golpe, né? Você ia lá comprar e não tinha mais, não era no restaurante. Tinha que comprar por um determinado aplicativo, senão não valia a oferta. Mas o que eu quero transparecer com isso aqui é que parece que uma quantidade tão vasta de informações acabam nos fazendo meio tolos, meio burros. A gente não sabe, às vezes, qual a decisão tomar. Então, tantas informações, tanta coisa entrando na nossa mente, como absorver bem isso, né? Deixa eu dar alguns exemplos aqui de algumas perguntas que foram feitas no Show do Milhão do Silvio Santos. Foi perguntado para alguém o que é Via Láctea, e a pessoa respondeu: a marca de leite. Uma outra pergunta era: que fruta ressecada se torna uma ameixa seca? A pessoa pulou, ela não sabia. Ameixa seca, eu não sei. Aí a pessoa pulou. Qual o feminino de leitão? Pernil. Quem proclamou a República do Brasil? Lampião. País cujo idioma é o holandês. O que a pessoa respondeu? Itália. Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal. Não, desculpa, é Santa Catarina. Então, gente, a gente percebe, eu sei que a gente pode rir disso aqui, mas demonstra que a nossa sociedade, com tanto conhecimento, com tanta opção de conhecimento, não está produzindo pessoas inteligentes. A nossa mente e coração, muitas vezes, estão sendo muito enganadas, né? Da população, de uma forma em geral. E eu creio que em Cristo Jesus, através das Escrituras, através da palavra de Deus, nós temos uma liberdade de saber que nós podemos confiar num Deus amoroso, nós podemos ter as Escrituras claramente diante de nós. Então, voltando para o nosso texto, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Isso aqui, gente, é liberdade. Isso aqui é uma oportunidade de colocarmos óculos espirituais. Porque por mais que a pessoa queira confiar no seu braço forte, por mais que a pessoa queira confiar nos bens que ela possui, por mais que a pessoa queira confiar na saúde que ela tem, por mais que ela queira confiar na segurança, nós sabemos que existe alguém maior do que tudo isso. E isso me traz uma liberdade, me traz uma tranquilidade, que mesmo no meio do caos, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das lutas, eu tenho um Deus em quem confiar. E as pessoas que não confiam em Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, que conclusão elas chegam?
diversas, né? E uma delas é a seguinte: olha, Deus não existe. Deus é uma invenção do homem, porque o homem não consegue resolver os seus problemas, então ele precisa criar uma divindade na qual ou ele põe a culpa, ou ele põe a sua confiança, ou ele gospe contra, ou ele vai confiar toda a sua vida naquela divindade. Então Deus é uma invenção do homem. E eu confesso para vocês, queridos, que alguns pensamentos que pessoas têm a respeito de Deus, você percebe que ela criou um Deus na sua vida, né, no seu coração, que não tem nada a ver com o nosso Deus, com o Deus verdadeiro. E nós entendemos, nós colocamos os óculos espirituais e entendemos que esse Deus que nós confiamos, esse nome do Senhor, o nosso Deus que nós confiamos, como o texto diz, ele é que nos criou. Nós somos frutos da criação da mente dele. Eu e você fomos criados e somos chamados agora para fazer parte dessa família, dessa grande família, essa chamada a Igreja Universal, não universal do Reino de Deus, né? Mas a igreja ao redor do mundo, a igreja que existiu, né, desde a sua fundação no Pentecostes. O povo de Deus já tinha, né, vindo antes disso, pessoas tanto do povo hebreu quanto de outros povos que confiaram, que fazem parte dessa grande família ao redor do mundo. Isso é chamado a Igreja Universal, né? A Igreja de Cristo que está no mundo inteiro. Esse Deus é que nos criou, esse Deus é que bolou na sua mente, ele que teve a ideia, ele que teve o desejo, ele que teve poder para criar a humanidade e pensou pessoas da humanidade para fazer parte de um relacionamento diferente com ele, né? Deus dá oportunidade para todo mundo de se arrepender, mas a gente sabe que a maioria não vai aceitar. E a maioria está caminhando a passos largos longe de Deus. E aí nós sofremos as consequências de andar no meio da maioria. Quando você é minoria no meio de um grupo, a tendência é, por medo, por receio, você se calar e você agir como aquele grupo. Então, se está todo mundo dizendo é isso aqui que vai acontecer, você faz isso. Você não quer lutar contra porque nós temos medo da maioria. A multidão nos assusta, né? O caminho que todo mundo está indo, a gente muitas vezes acaba indo porque nós temos medo de nos posicionar ao contrário. Agora, olha o que esse texto diz. É interessante o que João Calvino vai falar mais para frente, nós vamos ver. Aqui diz, alguns povos confiam em carros, outros. Está falando de povos. E aqui ele está falando para o povo hebreu, dizendo, mas nós, um único povo, nós somos diferentes. Alguns povos, se não todos, Calvino vai falar sobre isso, todos estão indo nessa direção. Mas nós, o povo hebreu, nós somos diferentes. Nós nos posicionamos diferentes. E isso, gente, é coceira no ouvido de algumas pessoas hoje em dia. As pessoas não querem ouvir isso. Eles não querem saber de um posicionamento diferente. Ou você aceita o que todo mundo está falando, ou você vai pagar as consequências. Essa é a realidade dos nossos dias, né? Então, os povos sempre confiaram em cavalos e cavaleiros, né? A superioridade de quem tinha carroça de guerra, cavalos de guerra, para uma pessoa que está a pé é absurda, né? Você sentado em cima de um cavalo, com uma espada, com uma proteção, um escudo, com uma lança, você tem, até pessoas com arco e flecha, você tem uma superioridade muito grande. Você consegue se locomover mais rápido, é difícil de te acertar porque você está num movimento maior, você vem com mais velocidade, a pancada da espada é maior. Então, as cidades fortificadas, né? Também elas trazem um benefício muito grande, né? Você vê aqui quem mora fora desses muros vai ter uma dificuldade, né? Mas quem está ali dentro está protegido. E essa é a confiança do homem, é a confiança do mundo. Se você tem uma segurança, por isso a gente põe cerca, a gente põe câmeras, nós fazemos isso também porque Salmos diz que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas se o sentinela não confiar no Senhor, se nós entendemos que se o Senhor não proteger a cidade, o trabalho do sentinela não presta para nada.
Então, a gente faz a nossa parte, queridos. Quando eu vou dormir à noite, eu tranco a minha porta, eu não deixo aberta. Porque eu entendo que tem uma responsabilidade minha, mas a minha confiança está na tranca da porta? Não. A minha confiança está no cadeado, no coisa? Não. Eu confio no Senhor, posso deitar a cabeça, dormir tranquilo, porque eu sei que Deus está cuidando. Um povo que é como o povo hebraico, né? Um povo que é formado no cativeiro. É ali que Israel, no Egito, se dá como nação. Eles não tinham cavalos, eles não tinham carruagens, né? Eles não tinham uma cidade murada e protegida, eles não tinham armamento de guerra. Aqui esse texto foi escrito por Davi já como rei, mas pensando boa parte da história do povo hebraico, eles não tinham um rei, né? E depois escolheram um de forma errada, porque Deus estava dizendo, vocês consideram que não tem um rei terreno, mas eu sou o rei de vocês. Eu quero ser o rei, eu quero reinar sobre vocês. Mas aos olhos humanos, esse aqui é o povo de Israel. Formado no cativeiro, sem experiência de guerra, sem cavalo, sem carruagem, sem cidade, nem nada. Nós não temos nada, nós não somos nada. O que vai ser de nós? Queremos um rei. Queremos alguém que faça entradas e saídas militares. Deus está falando, olha, eu quero ser o rei de vocês. Eu quero demonstrar que eu cuido de vocês. Me deixa cuidar de vocês. Não, nós queremos um rei. 1 Samuel 9 fala sobre a escolha de Saul. E o texto lá diz de que família ele era, e diz assim que dos ombros para cima ele sobressaía todo o povo. Quando as pessoas botaram o olho em Saul, eles falaram, esse é o rei que nós queremos. Eu quero seguir esse cara, grandão, forte, bonito, um cara experiente, um cara que... E Deus vai falar, não. Olha quem era Davi. Davi não foi nem chamado. Quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, ele não foi nem chamado. Ele foi esquecido. Ô Jessé, acabou teus filhos? Não, tem um que está lá cuidando. Mas precisa chamar ele? Aquele molequezinho lá? E Deus fala, olha, vocês estão olhando o exterior, eu estou olhando o coração. Esse é o grande desafio, queridos, da nossa vida. É realmente tratar o nosso coração e não olhar o exterior, não olhar as coisas que estão acontecendo. A probabilidade de extermínio de um povo assim era enorme. E nós podemos nos sentir assim hoje em dia. Será que a igreja vai conseguir sobreviver bem os próximos anos? Os próximos períodos, né? O que faremos agora? E aí nós voltamos para a palavra de Deus. O texto está falando o que nós devemos fazer. O texto está dizendo o que nós podemos fazer no período que nós estamos vivendo. A conclusão do texto, ele fala assim, mas nós somos diferenciados. E um diferente que para o mundo pode parecer ruim, mas para nós é bom. Nós sabemos que somos diferentes. Eu sei, gente, que para alguns pode parecer muita presunção. Os crentes acham que são os donos da verdade. Mas, queridos, nós não sabemos o que é a verdade. Nós não sabemos o que está acontecendo com o mundo. Nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo. Nós não conhecemos um pouco, mesmo que em parte, como o texto de Coríntios fala, 1 Coríntios 13. Nós não temos um conhecimento através da palavra de Deus, das Escrituras, um pouco, talvez até o mínimo do que quem é Deus, do que vai acontecer. Deus se revelou a nós através da sua palavra. E ele está dizendo, olha, vocês são diferentes, com vocês não é assim. Todos agem assim, mas vocês são diferentes. Vocês são meu povo, vocês são escolhidos. Vocês têm uma tarefa diferente. Nós somos diferenciados. E eu não estou falando aqui de ser um lunático, de ser um fanático, de ser agora... Não, eu preciso, né, viver de uma forma... Não. Mas realmente somos diferenciados porque conhecemos as Escrituras. O nosso pensamento é um pensamento diferente. Quantas vezes eu tive a oportunidade de, né, conversando com pessoas que não são crentes, ele fala, nossa, o que está acontecendo? E a pessoa reclamando,
isso está acontecendo por causa disso, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Haddad, a culpa é do Lula, a culpa é da Dilma, a culpa é do... Não, a culpa é do pecado que mora no coração de cada um. A culpa é porque os homens viraram as costas para Deus. Então a gente consegue entender e tem um pensamento diferente, uma formação diferente. Lembra que eu falei, o povo de Israel foi formado lá no Egito, no meio da escravidão? Era assim que nós nos encontramos e Deus veio nos resgatar, nos tirar de lá e mostrar quem que Ele é e andar com a gente por muito tempo, e que nós possamos não viver no deserto, mas poder usufruir a Canaã que Deus preparou, mesmo que não seja nesse mundo. A gente sabe que lá no céu vai ser muito melhor, mas eu posso viver melhor aqui na face dessa terra, e eu não estou falando de viver melhor financeiramente, de viver... Mas olha, eu posso evitar os atritos, os conflitos, eu posso, ao ter um conflito, uma dificuldade com alguém, eu posso ter uma solução diferente para aquele problema, porque nós temos uma formação diferente. A nossa formação é uma formação na escola de Deus, né? Uma vida com Deus. O texto continua dizendo, confiamos no nome do Senhor, mas nós confiamos no nome do Senhor. Esse é um nome poderoso. Esse é o nome que não há impedimentos para a sua vontade. Eu acho que o único impedimento que existe para Deus é o pecado, porque ele não peca, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a sua essência. Ele não vai cometer qualquer injustiça, ele não vai cometer qualquer pecado, ele não vai voltar atrás na sua palavra. E confiar em Deus demonstra uma inteligência absurda, acima do normal. Não para o mundo. O mundo, quando olha e vê que a gente confia em Deus, eles nos acham burro, não é verdade? Eles nos acham com uma falta de inteligência enorme. Nossa, os crentes são anti a ciência. Não, vocês não sabem o que é ciência. Vocês não sabem que a gente conhece esse Deus maravilhoso. Quando a gente estuda o livro de Jó, por exemplo, quando Deus começa a falar quem que ele é e o que ele fez, tem muita coisa de ciência sendo colocada ali em prática. E o texto diz, então, mas nós, né, confiamos em nome do Senhor, e ele termina dizendo, nosso Deus. Um Deus presente na sua vida e na minha, um Deus presente na vida da igreja. Por isso, eu creio que a igreja, ela pode sofrer, mas a verdadeira igreja do Senhor, que prega a palavra de Deus, ela não vai fechar suas portas. Ela pode ser perseguida, ela pode ser massacrada, ela pode ser pisoteada, ela pode ser torcida, ela pode ser cuspida, podem atear fogo na igreja, podem perseguir os crentes, mas ela vai sobreviver porque nós temos um Deus que está presente no nosso meio e Ele luta por nós. E mesmo que a gente perca a nossa vida, gente, o que pior pode acontecer, né? Do que perder a vida, nada. Então, tranquilo, por quê? Porque nós sabemos para onde a gente vai. Eu deixo um desafio de você confiar e ter coragem de experimentar esse Deus maravilhoso. Que o texto de Calvino que eu queria falar, no seu livro Comentário sobre Salmos, ele fala o seguinte: aqui há uma comparação entre o povo de Deus e todo o restante do mundo. Apesar do texto lá falar, alguns povos confiam em carro, outros em cavalos, Calvino está dizendo, na verdade, é uma comparação do povo de Deus, povo hebraico, com todo o restante do mundo. Percebemos quão natural é a maioria dos homens sentir-se mais encorajada e confiante à medida que crescem suas riquezas, o seu poder e as suas forças militares. Então, se você tem bastante dinheiro, você é poderoso, e você tem força militar, você tem pessoas trabalhando para a sua segurança, Calvino está dizendo que a maioria dos homens se sentem mais encorajada, mais confiante. O povo de Deus, portanto, aqui protesta que não colocou sua esperança, segundo a propensão dos homens, em suas forças militares e aparato bélico, mas somente no auxílio divino. Ele continua dizendo, visto que aqui o Espírito Santo põe a assistência divina em oposição à força humana, é preciso notar especialmente que toda vez que nossas mentes se deixam envolver pela confiança carnal, propendem a cair ao mesmo tempo no esquecimento de Deus. Interessante, né?
toda vez que as nossas mentes se deixam envolver nessa confiança carnal, nós nos esquecemos de Deus. Eu não quero me esquecer de Deus, mas é o que acaba acontecendo. Ele continua dizendo: é impossível para aquele que promete vitória a si mesmo, confiando em sua própria força, tenha seus olhos voltados para Deus. O escritor inspirado, pois, usa o verbo lembrar para mostrar que, quando os santos recorrem a Deus, devem desvencilhar-se de muita coisa que geralmente os impede de colocar sua exclusiva confiança nele. Queridos, nós percebemos que quando nós confiamos naquilo que o mundo está dizendo que nós devemos confiar, que nós esquecemos de Deus e na verdade, a palavra de Deus chama isso pecado, né? Quando nós não confiamos em Deus. Perguntas. O quanto você confia em Deus? Para avaliar. Eu sei que não é uma pergunta simples, não é uma pergunta que você deveria responder: eu confio toda a minha vida a Deus. Mas se a conta no banco está meio zerada, a coisa fica complicada, né? O quanto você confia em Deus? Quantas vezes você busca Deus na sua palavra? Como está a sua vida devocional? Como está o seu relacionamento com Deus? Muitas vezes nós queremos de Deus, mas não buscamos esse Deus. Buscar as bênçãos de Deus é sempre uma tendência, né? Nossa, como seres humanos, né? Buscar Deus por aquilo que Ele nos dá é muito injusto. Buscar a Deus apenas como uma confiança nas bênçãos que Ele pode nos proporcionar nunca foi desejo de Deus. Deus fala: me busquem por aquilo que eu sou e por aquilo que vocês são. Vocês são pecadores, afastados da graça divina, e se não for por graça e misericórdia minha, o Deus Redentor, vocês estão perdidos. Então me busquem por quem eu sou. E aí as consequências de buscar Deus por quem Ele é que nós recebemos bênçãos por aquilo que Ele faz. Isso é bênção de Deus. E Deus pode trabalhar isso nas nossas vidas. Deus pode mostrar para cada um. Acho que a pior parte, né, pastor Valdeci, talvez para uma pregação, é a aplicação, né? Como isso agora fica para o Tiago, como isso fica para o João Elcio, para a Gésia, para a Sara, para o pastor, para o Geraldo, Neemias, para a Rita, como que isso fica para a vida de cada um. E aí é o desafio, o grande desafio da pregação é a aplicação disso. Por quê? Porque cada um tem os seus percalços, cada um tem a sua dificuldade, a sua luta, né? E Deus sabe, queridos. Eu não sei, o pastor não sabe, quando a gente prega a gente não sabe dessas coisas, mas Deus sabe. Então que possamos confiar nesse Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos ou confiaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Que Ele nos dê graça e misericórdia, que possamos sempre nas Escrituras, né? Mesmo com a capinha meio surrada, meio velhinha, aqui dentro tem muita sabedoria. Eu não preciso da Bárcia, eu preciso disso aqui. Isso aqui é o que me ensina a viver muito melhor. Eu posso talvez não saber qual é a capital da Groenlândia, mas eu posso saber qual é o Deus que eu confio, posso conhecer Ele mais, mesmo que seja limitado o meu conhecimento. Que Deus nos dê graça e misericórdia. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse texto no Salmos, capítulo 20, versículo 7. Que o Senhor possa nos ajudar sempre, Pai, a não confiar no nosso próprio entendimento, não confiar no nosso braço forte, não confiar nas finanças, não confiar nos exércitos, mas confiar no Senhor. Nós cremos e confiamos e queremos confiar a cada dia. Nos perdoa quando isso não acontece, que possamos nos voltar ao Senhor todos os dias, Pai. Peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Cícero. Pastor Valdeci. Voltamos aqui. Agradeço, pastor Cícero, por nos abençoar hoje, compartilhando esse salmo. Louvamos a Deus mesmo, tá?
E já concluindo o nosso culto, quero apenas lembrar das nossas atividades novamente da semana. Então, a partir de terça-feira, terça a sexta, nós temos nosso culto matutino, tá? Às 6:30 da manhã. Então, os que podem chegar, talvez se você fica preocupado, mas vai até que horas, né? A gente tem prezado por chegar até às 7 horas da manhã. Então, tem sido bem tranquilo, temos conseguido chegar nesse horário para não ficar realmente o tempo pesado devido ao trabalho, estudo, né, e tudo mais. Tá? Então, culto de terça a sexta, culto matutino, às 6:30 da manhã. Na quarta-feira, o nosso culto pelo Zoom, culto de oração e culto da família, né, ao mesmo tempo, às 7:30, né, 19:30, na quarta. E o domingo, atenção, né, domingo é domingo de missões. Quero só ressaltar isso aqui para vocês, sendo que de manhã nós vamos ter o nosso culto presencial, onde nós iremos ministrar a ceia, tá? Será o culto com ceia pela manhã. E à noite será o culto de missões propriamente, tá? E ali nós teremos, então, o nosso programa total. Então, tanto de manhã quanto à noite, os irmãos podem, então, trazer as suas ofertas, a oferta missionária, tá? Concluímos não só um culto, mas estamos concluindo um mês, né? Está indo embora o mês de fevereiro. Estamos, então, daqui a pouco entrando em março. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse novo mês aí que está chegando. E essa nova semana também, amanhã, né? Já começa hoje, né? O primeiro dia da semana, mas semana de atividades mesmo amanhã. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe as nossas crianças indo para a escola, estando em casa, cada um dos nossos irmãos aí nos seus trabalhos, nos seus estudos. Coloca também na tua vida aí a nossa tempo de oração, coloca a tua vida, não sei quais são as circunstâncias, talvez não só os irmãos que estão aqui presentes nesse final de culto, mas até aqueles que vão assistir mais tarde ou amanhã, mas uma semana que talvez seja importante para tomada de uma decisão, a busca de um emprego, algo que realmente tem sido importante para esse momento. Então, eu quero orar e que você coloque também a sua vida na presença do Senhor com essa oração, tá bom? Então, irmãos, essas são as nossas informações. Agradecemos mais uma vez a todos. Vamos orar. E depois da oração, então, podemos nos congratular, abrindo aí o áudio para que todos possam aí se saudar aí com boa noite, com a palavra de gratidão que cada um tiver. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui. E agradecemos ao Senhor e pedimos a tua bênção, ó Deus, para esse novo mês que começa já amanhã. Pedimos que o Senhor, Deus, nos abençoe para essa semana também que começa, para as atividades, Senhor, das crianças, dos adolescentes, de jovens, de adultos, trabalhos, ó Deus, estudos e tantas coisas que permeiam nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor nos guarde de todo mal, Pai. Olha as nossas crianças, abençoa, Senhor, para que elas amem, conheçam ao Senhor, temam ao Senhor de coração. Olha os adolescentes e jovens, ó Pai. Sentimos, Senhor, a falta de jovens, muitas vezes, nos nossos cultos, online ou mesmo presencial, e pedimos que o Senhor, Pai, por favor, alcance nossos jovens para que, ó Deus, o isolamento da comunhão, o afastamento do culto, ó Deus, seja momentâneo e que isso não venha a esfriá-los, ó Deus, e distanciá-los do Senhor e aproximá-los do pecado. Nós oramos, Pai, pelos nossos adolescentes e jovens. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa os casais, Senhor, da igreja também. Pai querido, que no meio dessas circunstâncias tão difícil para a família, onde os pais, ó Deus, têm tanta responsabilidade, alguns estão desempregados e precisam de sustento para a família, de saúde, ó Deus, de sabedoria, lidar, ó Deus, com a família não podendo ir à igreja. Eu suplico, Pai, que o Senhor abençoe os casais,
primeiramente firmando os relacionamentos e ajudando, Senhor, na condução da vida e da família, Pai. Assim abençoa, meu Deus, cada irmão e irmã em várias circunstâncias que nós todos nos encontramos, ó Deus. A necessidade de saúde, a necessidade de trabalho, a necessidade de sustento, ó Deus, a necessidade, às vezes, individual, que nós nem sabemos de cada uma das nossas famílias, dos nossos irmãos. Só podemos recorrer ao Senhor e pedir a tua bênção para esta semana, que o Senhor nos guie segundo a tua boa mão, segundo a tua bênção, Deus, para uma semana frutífera e abençoada na presença do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nossas vidas nesses dias, Senhor, até a tua gloriosa vinda. Em teu nome mesmo nós oramos agradecidos, Pai. Amém e amém, Senhor.